Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal dedicado a transformar a metalização em um verdadeiro negócio. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Paulo Guri, eu sou especialista em metalização e pintura automotiva. No vídeo de hoje nós vamos falar para você coisas que você precisa entender para transformar esse negócio chamado metalização em um negócio de verdade. Porque aí na internet muitas pessoas têm como ensinar essa técnica para você, mas muitos não sabem como transformar isso num negócio de verdade, onde vai te trazer resultados de verdade. Porque eu tenho certeza absoluta que se você está aqui nesse canal é porque você realmente quer fazer acontecer. E aqui a gente mostra todo o passo a passo, realmente o que você precisa fazer. Primeiramente, vocês precisam entender o seguinte: tratar a metalização como um negócio realmente. Só que para você tratar ela como um negócio, você precisa, além de dominar a técnica, entender certas coisas que vão garantir que o que você esteja fazendo, ele seja transformado em resultado. Eu acredito que essa é um grande e maior objetivo de todos vocês, é transformar isso em resultado. E muitas pessoas que vêm para a metalização, elas vêm querendo buscar o resultado final da peça, mas esquece que na verdade elas precisam buscar sim o resultado final da peça com qualidade, com bom acabamento. Porém, pessoal, vocês precisam entender também o que precisa ser feito para que esse negócio realmente vá à frente. O primeiro passo a se entender, pessoal, é que a metalização ela é um processo químico. Eu vejo muitas pessoas pensando que vou fazer metalização e vou ganhar dinheiro. Na verdade, pessoal, a metalização, ela por ser um processo químico, ela depende de vários variantes. E esses variantes vai fazer com que você leve um tempo para dominar essa técnica. Porque não é só jogar o produto na peça, você precisa dominar todo o processo. Então, naturalmente, no início, você não vai acertar de cara, você talvez crie manchas, crie problemas. Por quê? Justamente por ser um processo químico e você não está dominando essa técnica ainda. Então, se você sabendo disso, e muitos que vêm para metalização já querem o resultado imediato, por que que você foca 100% na metalização? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque, gente, se a metalização é um processo específico, tudo bem, é um processo inédito, é algo inovador, tudo bem, não tem na sua região, mas é um processo que depende de algumas variantes e depende de muito treino. Então, logicamente que você vai precisar de um tempo para treinar. Então você tem que fazer uma escolha. Se você realmente quer fazer disso um negócio, ou você tem que ter tempo para treinar e dominar essa técnica e aí sim ir para o mercado, ou então você tem que ir para o mercado tendo essa técnica, mas alguma coisa que vai manter a sua sobrevivência. Entende, pessoal? Uma coisa é você estar no seu trabalho atual e fazendo metalização como um hobby. O seu trabalho atual ele vai te dar uma base financeira para que você se mantenha nesse período de treinamento. Agora, se você decidir partir logo para isso, você não pode se queimar na largada. O maior erro que as pessoas cometem hoje na metalização é sair divulgando um trabalho que elas mesmas não dominam. Isso porque estão iludidas com vídeos na internet, pensando que é simples e que é fácil, que vai ficar rico e milionário do dia para a noite. Só que nesse canal aqui você vai entender que para você ter sucesso na metalização ou em qualquer processo, tem outros pontos que você vai precisar entender e nós vamos explicar para você nesse vídeo. Então, o primeiro ponto nós já deixamos claro aqui para você. É um processo químico, é um processo demorado, é um processo de muitas variantes. Então, você precisa ter um tempo para treinar. Outro ponto, se você decidir já iniciar imediatamente esse negócio, por que que você não coloca, não agrega algo que tem a ver junto com esse negócio? Por que que eu falo isso? Porque vai te dar a base financeira que você precisa. Por exemplo, você quer trabalhar com metalização? Por que que você não trabalha com metalização e com farol, por exemplo? Porque o farol, pessoal, ele tem mais de 30 formas de ganho. Você imagina que dentro de um farol você pode fazer o cromado, recuperar a lente, tirar amarelado, polimento, solda de carcaça, barra de LED, projetos de iluminação, máscara negra, enfim, são mais de 30 formas de ganho. Agora vamos falar um negócio comigo aqui, vamos parar para pensar.
pensar eu e você? Será que nós temos muito mais serviço de cromo de farol ou de recuperação de farol? Você entendeu onde eu quero chegar? Então sim, pessoal, você pode começar com a metalização e sim, a metalização ela vai se tornar uma grande ferramenta na sua mão. Mas você precisa, para você ter um negócio, você precisa ter uma base de equilíbrio. Você não precisa ficar gastando dinheiro com a metalização. Você pode ganhar dinheiro treinando a metalização. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Outro ponto que você poderia fazer, você pode agregar a metalização, mas agregar junto à pintura também, já que a base da metalização é a pintura. Eu, sinceramente, pessoal, eu não vejo lógica em muitas pessoas falarem assim, não, eu só quero fazer a metalização, sendo que ela tem que aprender a pintar para fazer a metalização. Então eu não vejo lógica nisso. A lógica seria o quê? Você ter uma empresa de restaurações, já que você trabalha com restauração. Então vamos começar aqui nesse vídeo, ampliar a mente, porque a nossa intenção e a sua é transformar isso num negócio de verdade. Pessoal, você imagina uma padaria que só vende pãozinho. Certamente, se você estiver precisando somente do pão, você vai lá. Mas o dia que você quiser pão e um presunto e um queijo, você não vai lá, você nem vai querer ir lá. Você já sabe que lá só vende pão. Então é a mesma coisa, pessoal. Uma empresa, ela tem que ter várias frentes de ganho. E a metalização, ela é aquele diferencial, aquele chamariz. Mas o cliente sabe que além da metalização, você faz alguns tipos de restauração. E aí ele vai te procurar muito mais vezes do que simplesmente metalizar uma peça. Poxa, Guri, mas então eu não posso me dedicar somente à metalização? É claro que você pode. É lógico que você pode. Só que saiba o quê? Que você está nichando seu público, você está criando um público muito específico. Então isso vai necessitar de um prazo maior de amadurecimento. Ou seja, você precisa ter um tempo para treinar e dominar a técnica, depois você vai ter que ter um tempo de inserir isso no mercado, né? E as pessoas passarem a te conhecer para que você aí sim tenha um volume e aí domine a sua técnica. Pessoal, para você ter uma empresa, você precisa entender do negócio chamado fluxo de caixa, você precisa entender o que é capital de giro. Por que, Guri, que eu tenho que entender disso? Pessoal, todo negócio que você vai abrir hoje, pode ser de qualquer segmento, ele não sai ganhando dinheiro de imediato. Então você precisa saber qual o prazo que você precisa para amadurecer esse negócio. É por isso que muitas pessoas iniciam na metalização, mas rapidamente elas desistem. Por quê? Porque elas não entendem de negócio, elas não amadurecem, elas não sabem qual é o prazo que elas precisam para se consolidar no mercado. Por exemplo, qualquer negócio, pessoal, para se consolidar no mercado é de 1 até 3 anos. Então você sabendo disso, você tem que criar formas de ganho para que você aguente esse prazo. Porque você imagina, como é que você vai se sustentar 3 anos, 2 anos, 1 ano que seja, dependendo do negócio amadurecer. E outra, esse negócio ele exige investimentos, exige novas ferramentas. Então, pessoal, você precisa criar uma base, uma estrutura de capital para você fazer isso. Então, se você quer começar somente com a metalização, você tem que ter um dinheiro para te sustentar durante esse período. Ou então, que é a grande realidade dos brasileiros é que não tem esse dinheiro, porque a gente realmente não está fazendo o caminho certo das coisas. Então, o que você tem que fazer? Criar várias frentes para ganhar dinheiro, e isso vai dar a base que você precisa para chegar no seu objetivo. Vocês estão entendendo que esse canal aqui, pessoal, ele quer realmente te ajudar a transformar isso no negócio? Não é só aplicar técnica, é preciso ter resultado. É preciso realmente reconquistar aqueles sonhos que estavam adormecidos. Então não é só jogar produto na peça. Tem muita gente aí focado em somente ensinar a técnica. Mas sabe por quê, pessoal? Porque nem nessa área eles trabalham. Nem nessa área eles construíram nada. Tem pessoas de mais de 20 anos nesse segmento só ensinando a fazer peça, mas resultado mesmo que é bom nada. Então aqui nesse canal você vai enxergar esses resultados e nós vamos te dar a base que você precisa, independente se você é da nossa equipe, se você é de outra equipe, mas eu quero realmente sempre, há mais de 8 anos eu venho batendo nessa tecla, que eu quero fazer da metalização uma profissão realmente. Mas para isso você precisa começar a abrir a mente para esses pontos que eu estou falando. Outro ponto que você precisa entender, pessoal, o cliente é ele que quer a solução.
você vai ser a resolução do problema, mas quem quer a solução é o cliente. Então você precisa entender o que o cliente quer. Por exemplo, às vezes o cliente quer metalizar algumas partes do veículo dele, mas tem outras partes que estão também mal acabadas. O cliente que quer resolver a solução, pessoal, que a gente chama de cliente 1%, ele não quer saber do preço, ele quer resolver o problema. Então você imagina o cara levando para você um carro para metalizar 4 rodas e ainda você é capaz de resolver, por exemplo, um problema de acabamento interno, ou um desgaste no volante, ou um problema no para-brisa, ou um problema no farol, ou uma pintura de uma peça que está amassada. Então imagina, pessoal, você vai ser tudo aquilo que ele deseja. Porque se o cara está restaurando uma peça porque ele quer um resultado mais bonito, e esse tipo de cliente que está buscando um resultado mais bonito, se ele encontra uma empresa que tem todas essas soluções, bingo! É tudo que ele precisa e tudo que você precisa para ganhar esse dinheiro. Quando o cliente está na sua loja, você tem que ter possibilidades de pegar o máximo de dinheiro que você puder, porque senão ele vai entregar para o vizinho, ou muitas vezes ele até vai querer ir na sua loja, mas como você não faz tudo e o fulano lá não faz tão bem como você, mas ele resolve tudo, você acha que ele vai lá ou ele vai em você? Então, pessoal, já fica aí essa dica. Não precisa nichar tanto o seu segmento. Amplie e use o seu diferencial como atração para que você ganhe dinheiro para treinar e aí sim você alavancar o mercado. A partir do momento que você aprender a ser empreendedor, você vai ser capaz de dar conta de tudo, pode ficar tranquilo. Hoje talvez para você fique assim, poxa guri, mas eu não vou ser bom em nada, eu vou ter que misturar tudo. Calma, pessoal, é no caminho que você desenvolve o processo. Você não consegue desenvolver o processo parado. É na trajetória, é no caminho, é andando que você vai conseguir descobrir aonde você deve chegar. Mas o mais importante é você não ficar parado, você tem que ir em frente. Bom, eu acho que pude passar a mensagem aqui para vocês. Pessoal, se você ainda não trabalha com metalização ou você já é da metalização, mas está tendo dificuldades para inserir esse negócio, eu vou deixar o nosso site aqui, www.iniciantesdametalização.com. Nós teremos um treinamento completo, não somente focado na técnica, mas em toda a estrutura que você precisa para fazer disso um negócio. Temos também o nosso curso Oficina do Farol, aonde você pode aprender essa técnica incrível de trabalhar com faróis e estruturar o seu negócio para você chegar no seu objetivo, que é a metalização. E eu vou deixar para você, pessoal, uma última dica. O empreendedor raiz, o empreendedor de verdade, o cara que foi picado pelo empreendedorismo, ele tem uma única certeza, que ele vai fazer acontecer. Se você ainda não tem essa certeza, você é daquelas pessoas que falam assim, se der certo, beleza, se não der eu volto para trás, você não é um empreendedor. Agora, se você olhar para a dificuldade e falar assim, eu vou enfrentar e vou fazer acontecer, esse é o indício que você está no caminho certo. O empreendedor de verdade, ele não desiste, ele transforma, ele pega aquela energia daquele problema e transforma numa solução e rentabiliza com isso. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Tamo junto!